Amém. Saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos do 14 ao 21. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículos do 14 ao 21. Amém? Todos acharam? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo do 14 ao 21. Está escrito o seguinte, versículo 14: Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Versículo 15: E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Versículo 16: De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Versículo 18: Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Versículo 20: Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Versículo 21 para encerrar: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém. Vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor Deus, soberano e amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede. Estamos aqui em tua paz, Senhor Deus, o Senhor nos concedeu a saúde, o ar para respirarmos, o vigor e a força para estarmos aqui, Senhor Deus, para doutrinar e aprender mais de tua palavra, louvar e reverenciar o teu nome, Senhor. Que essa palavra venha tocar a vida dos corações aqui presentes, Senhor Deus. E aqueles que estão a ver, Senhor Deus, pela rede social, que venha ser tocado em nome de Jesus, Deus. Que a palavra venha, Deus, a ungir, Senhor Deus, que ela venha, Deus, a servir de exemplo, venha a servir, Deus, não só para ouvir, mas também para praticar, Pai. E assim que oro e te agradeço e entrego este culto em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quis trazer um tema importante, o de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 ao 21, e eu coloquei como tema da mensagem o amor de Deus. Nós lemos acerca do amor que Jesus Cristo ele tem por nós. Sabemos que Jesus Cristo ele nasceu de uma virgem chamada Maria, que Deus concedeu a Maria um filho de Deus chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo que foi Deus na forma de homem. Jesus Cristo, aos 30 anos de idade, ele funda o seu ministério com 12 discípulos. Mas eram 70 discípulos, mas que desses 70, 12 foram os escolhidos, 12 foram os que permaneceram. E aos 33 anos, Jesus Cristo ele deu a sua vida por mim, por você e pela humanidade. Jesus Cristo ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. E sabemos do amor incondicional que é o amor de Jesus Cristo. Sabemos o quão lindo, quão maravilhoso, quão grandioso é esse amor que Jesus tem por cada um de nós, mesmo sem merecermos. Porque anteriormente julgavam Jesus Cristo, não levavam Jesus Cristo a sério, tratavam ele como falso ou como um hipócrita,
ou como somente um lunático. Ou seja, Jesus Cristo, que era o Filho de Deus, foi tratado daquela forma pelas autoridades, pelos principais, os fariseus, os conhecedores da doutrina. Só os conhecedores, porque conhecer e viver são coisas diferentes. Porque eu posso conhecer do amor de Jesus Cristo, eu posso saber que um homem chamado Jesus se entregou por mim, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Só isso, eu só conheço o contexto histórico de Jesus, mas uma coisa eu pergunto, não só a mim, isso será uma pergunta, mas para cada um de vocês refletir. Será que estamos só conhecendo a Jesus Cristo ou vivendo Jesus Cristo? Será que quando estamos aqui, nesse tempo, será que realmente a gente vem buscar a Deus de verdade? Ou só vimos aqui, se sentamos aqui numa cadeira, confortável, em um templo de 4 paredes, simplesmente para ouvir o louvor, achar bonito, achar a palavra bonita, acabou, pronto. Cada um segue para o seu lado, como se nada tivesse acontecido. Quantos de nós passamos por essa situação de estarmos aqui e não sentirmos nada? E só estarmos sentados, simplesmente por estar, só existindo, só bailando, o corpo aqui, mas a mente dispersa. Jesus Cristo, Ele morreu por cada um de nós, mesmo sem merecermos, porque a nossa natureza ela é pecaminosa. E já era tratada nas Sagradas Escrituras, antes de Jesus Cristo nascer, que Ele iria ser tratado daquela forma. E Deus, mesmo assim, mesmo sabendo do quão dependentes, do quão fracos somos, da nossa forma natural, carnal, mesmo assim, Deus deu a vida por mim e deu a vida por você. E Ele deu a vida por você porque Ele quer que vocês mudem, sejam as novas criaturas, como a gente citou em 2 Coríntios capítulo 5. As coisas antigas, elas já se passaram, e eis que surgem as novas coisas. E eu faço a pergunta novamente, uma pergunta de reflexão: será que realmente estamos mudando para Jesus Cristo de verdade? Ou será que estamos vivendo somente da religião, da denominação, dos dogmas, das regras que o homem coloca, mas não segue o que está escrito na Sagrada Escritura, não segue o que é o principal, que é seguir a Jesus Cristo de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento? Quantos de nós estamos realmente seguindo a Deus de verdade? Porque Jesus Cristo, Ele morreu por todos, realmente Ele morreu por todos nós, mas Ele tem seus escolhidos, são coisas distintas. Ele morreu por cada um, porque Ele não queria que todo mundo tivesse sofrimento, mas Jesus deu o livre-arbítrio para cada um seguir o seu caminho. Ele não obriga, Ele não lhe esmaga o pescoço, Ele não diz: olha, eu quero que você vá de todo jeito, eu vou lhe obrigar a ser desse jeito. Jesus Cristo não obriga a ninguém em relação a isso. Mas nós, que conhecemos a Jesus Cristo, não só conhecemos, mas vivemos a Ele, aceitamos a Jesus Cristo. Na verdade, Jesus Cristo, Ele dá a sua vida em nós, que venhamos a cada dia nos arrependermos cada vez mais de sermos santos. Quantos de nós somos santos? E é uma visão que o mundo tem, genérica, que é dizer assim: ninguém é santo aqui, ninguém aqui é perfeito, ninguém comete, todo mundo comete erro, ninguém aqui é perfeito em nada, todo mundo tem essa visão de santidade, o que o mundo proporcionou, o que o mundo moldou acerca de santidade. E ser santo é ser perfeito, coisa que Jesus Cristo nunca ressaltou, Ele nunca disse acerca disso. Ele disse: sede, pois, santos, porque eu sou santo. Ou seja, ser santo não é ser perfeito, ser santo é ser separado, é você ser distinto do mundo, é você não se aplicar aos moldes e aos padrões que o mundo proporciona. Vemos o mundo agora, quantas coisas estão acontecendo no mundo, quantas catástrofes têm acontecido, quantos locais inadequados têm abrido cada vez mais, e muitas pessoas estão indo por esses caminhos, os caminhos que não levam para a felicidade, não levam para o prazer. O verdadeiro prazer
Porque o prazer que o mundo prega é um prazer falso, é um prazer ilusório, é um prazer só da carne, que no final de tudo não vamos levar nada. É óbvio que devemos buscar as nossas coisas, é óbvio que buscamos realizar nossos sonhos, realizar nossos objetivos, realizar nossas metas, comprar mais coisas, isso é necessário. Deus deu o mundo para vivermos justamente nesse mundo. Só que o problema é que o mundo foi moldado pelo inimigo, porque o mundo jaz no maligno. E muitas pessoas não conhecem verdadeiramente de Jesus Cristo. As pessoas só conhecem o lado histórico de Jesus, mas vive a Jesus. Acha que a maioria vive. Pode existir um dado de que a maioria do Brasil seja católico, e outra classe seja evangélica, e outra classe seja isso, aquilo. A religião. Que se determinam e se denominam como: eu sou um católico, eu sou um evangélico, eu sou presbiteriano, sou X religião. Mas será que estamos vivendo Jesus Cristo, que é a verdadeira noção de tudo? A verdadeira essência? Será que estamos realmente buscando a Jesus Cristo da forma que devemos buscar? Porque se entregamos a Ele, nos batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas será que o Espírito Santo desceu realmente sobre a gente no momento em que a gente se batizou? Quantos erros nós cometemos? Quantos erros eu já cometi? Quantas situações eu me desagradei e eu busquei a mudar? Que venhamos a ter essa noção, isso serve para mim também. Porque eu não sou perfeito. Eu tenho meus erros, infelizmente eu cometo erros, mas busco sempre melhorar cada vez mais. Devemos ter essa noção. Devemos a cada dia buscarmos a Ele, se entregar a Ele, não deixar a ansiedade nos consumir. Hoje em dia a ansiedade ela tem tomado muito a vida das pessoas. Não digo só de adolescentes, nem de jovens, mas de adultos, de anciãos, de toda a classe social, de toda a faixa etária. A ansiedade tem tomado conta. A rotina, ela tem sido a mais do que o reino dos céus. As coisas que fazemos aqui nessa terra têm sido mais do que Jesus Cristo. Jesus cita: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Quantos de nós temos praticado isso? Será que temos ansiado pelas coisas desse mundo? Ou estamos buscando o principal, que é a vida eterna com Jesus Cristo no céu? Se eu perguntar aqui, quantos querem que Jesus volte? Será que todo mundo concorda? Não, eu quero que ele demore só um pouquinho. Deixa ele demorar mais um pouquinho, deixa eu viver a vida ainda, eu tenho muito tempo, eu tenho um vigor inteiro da mocidade para viver ainda, depois eu me arrependo, aceito a Deus vai demorar para voltar. Será mesmo que Deus vai demorar para voltar? Será que Jesus Cristo está demorando para voltar? Porque no nosso relógio, realmente, passou-se anos e anos e anos e anos e anos. Mas lembre-se que o relógio de Deus é totalmente diferente do nosso. Então, será que a gente vai demorar mais ainda para se arrepender? Será que a gente vai demorar mais ainda para vivermos acerca de Jesus Cristo? Vamos ficar adiando, cada vez mais, e a gente não vai progredir, a gente vai ficar aqui na estaca zero. Venhamos a acordar, que essa igreja venha acordar, que essa igreja venha ter um avivamento. É citado na Sagrada Escritura que o amor de muitos se esfriariam. Muitos em meu nome dizem: Senhor, Senhor, em teu nome fiz isso, em teu nome fiz aquilo, em teu nome eu te agradei ali, te agradei aqui, converti 1, 2, 3. Mas cadê a vida? No fim de tudo, só um vazio. E Jesus diz aquilo: apartai-vos de mim, não te conheço. Imagina receber essa resposta do próprio Jesus Cristo. Se apartar porque ele não te conhece. É pesado. Mas quantos ouvem, e não só ouvem, mas praticam? Quantos na igreja escutam a palavra de Deus, de mudança, de evoluir, de ser um cristão? Mas quantos são cristãos aqui na igreja? Será que dá para contar nos dedos quem realmente serve a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento?
A verdadeira igreja não é essa aqui, Igreja Batista Nova Visão. A verdadeira igreja não é a igreja X, não é a igreja Y. A verdadeira igreja é os escolhidos de Jesus Cristo. O mundo precisa acordar para a vida. Os próprios crentes, as próprias pessoas precisam acordar para a vida que religião não salva. A religião ela divide. Mas o que une é o amor que devemos ter por Jesus Cristo. O amor entre os irmãos. Será que realmente temos amado o nosso irmão como a si mesmo? Porque é um dos mandamentos de Deus. Se nós não amamos a nem o nosso próprio amigo, o nosso próprio companheiro, como é que a gente vai amar Jesus Cristo? Que essa igreja venha acordar, que nós venhamos acordar, que venhamos ter a noção da nossa missão, que é de evangelizar, de exaltar o nome de Deus para as pessoas que necessitam. A seara está pronta, mas cadê os trabalhadores? E aí você fica pensando, não, mas pode ser a ele, pode ser aquele, pode ser esse pode ser o trabalhador. Mas o trabalhador é justamente o que está falando isso aí. É você mesmo o trabalhador. Você tem que ser o trabalhador da seara. Como é que as pessoas vão conhecer de Deus? Como é que você quer que o seu irmão em Cristo venha conhecer a Deus se eu não pego a palavra a ele? Porque eu tenho medo, porque eu tenho medo do julgamento, porque eu tenho o que a pessoa vai falar de mim. Venhamos até a coragem, ser fortes e corajosos, não ter medo, não desanimar, não se assombrar. Porque Deus está contigo. Deus está te protegendo. Deus está te livrando. Deus está te salvando cada vez mais. A cada dia de vida, Deus está te livrando de todo mal. E às vezes a gente fica cego em relação a isso. Porque as coisas do mundo nos tapam os olhos. As escamas dos nossos olhos não foram retiradas ainda. Quando é que retiraremos as escamas dos nossos olhos para vermos realmente a essência de Jesus Cristo? E principalmente do nosso público-alvo, que é a adolescência, o jovem, que tem aquilo de viver a vida, aquilo de ir para tal local, ir para não sei o quê, viver aquela vida de ilusão. E o inimigo sabe que o jovem, na sua essência, no seu lado natural, ele tem a tendência para se desviar e se atrair por outras coisas supérfluas, desnecessárias. Mas nós que nos libertamos, devemos, nós jovens, aconselhar outros jovens a conhecer a acerca de Deus, porque eles são nossos irmãos em Cristo. Venhamos a ter uma vida de mudança, venhamos a ter uma vida de verdade, não ser fingido. Do que vale eu ter tudo nessa vida se eu não tenho Jesus Cristo na minha vida? Não adianta de nada. Eu só estou perdendo tempo. Meu esforço não está sendo a recompensa, não está sendo necessária. E eu anotei o seguinte: que venhamos a cada dia, a cada momento das nossas vidas, nos lembrarmos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou por cada um de nós. Venhamos a pensar: existe uma pessoa há mais de 1000 anos atrás que deu a vida por mim. Eu vou ficar à toa, só deixando o dia passar, só deixando o tempo passar. Eu não vou aproveitar o meu vigor, a minha vida, para falar de Deus para outras pessoas e viver Deus e se entregar a Ele, entregar tudo nas mãos dele. Quantos de nós hoje temos essa noção? Que venhamos, como também citamos em 2 Coríntios 5, reconciliar nossa vida com Deus, pois Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e a vida. Quantos de nós, cada um aqui presente, quantos de nós precisamos nos reconciliar com Deus? A gente citou em 2 Coríntios 5 sobre reconciliar-se. Paulo cita: reconcilie-se com Deus. Quantos de nós precisamos reconciliar com Deus? Quantos de nós? Será que você está passando por um momento em que a sua vida não está sendo a vida que você planejou acerca de Jesus Cristo? Não está tendo aquela rotina de orar, de jejuar, de falar de Deus, de ler a Sagrada Escritura? Quantos de nós?
estamos vivendo de acordo com o padrão do mundo e visando só aquilo que nos preocupa, ao invés de acalentar-se, se acalmar, porque Deus está conosco, e não ansieis pelo dia de amanhã. Quantos de nós precisamos reconciliar nossas vidas com Deus? A cada dia, nós precisamos nos reconciliar cada vez mais com Deus, porque a nossa natureza é falha, nós somos falhos, nós somos pecadores. Se fôssemos depender de nós mesmos, destino nosso seria. Qual seria o nosso destino? Quantas escolhas a gente faria totalmente erradas? Mas graças a Deus, eu e vocês estão aqui, presentes, aprendendo de Deus, buscando melhorar a cada dia, e isso agrada o Criador, isso agrada a Deus, porque Deus quer ver isso, porque Deus te ama, Deus ama você, Deus quer o seu bem, Deus quer que você siga o caminho da verdade, o caminho da vida, Ele quer o seu bem. E nós, como cristãos, temos a consciência de que Jesus é a salvação. Jesus é a única forma de melhorarmos a nossa essência, é a única forma de buscarmos a Ele, de melhorarmos cada vez mais. E Ele é a forma de trazer pessoas que são do mundo para o caminho certo. Chama-se Jesus Cristo. E que a cada dia tenhamos ter a consciência. Quantos de nós estamos pregando para os nossos familiares? Familiares, próximos, parentes. Será que o medo tem nos consumido de não falar de Deus, deixar para outro momento? Deixa para lá, vamos pregar outro dia. Quantos de nós estamos tendo esse sentimento? Quantos? Se não conseguimos pregar para os nossos familiares, como pregaremos para as outras pessoas, as pessoas que nós nem conhecemos? É a nossa finalidade na vida. É termos Jesus Cristo e espalharmos Jesus Cristo para as outras pessoas. Para muitos, o prazer está nas festas, o prazer está nas drogas, nas bebidas, definindo elas como prazer. Prazeres esses que passam, mas o verdadeiro prazer está em seguir a Deus, andando em seu caminho. Mas para isso, devemos deixar as coisas antigas, o nosso velho eu, e nos tornarmos novas criaturas. Isso serve para mim também. Venhamos a nos tornarmos novas criaturas, deixar aquele velho eu para trás, deixar aquele resquício do passado querer nos consumir por dentro. O que passou, passou. O que é passado, morreu. Agora, você tem outra vida, e uma vida com mais um, com Jesus Cristo. A vida com o Pai, a vida com o Abba Pai. Não estamos agora na visão natural, na visão carnal que a gente possui. Agora estamos com a visão de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo está habitando em cada um de nós, está habitando em mim, está habitando em vocês. Deixe Ele arder a chama dentro de nós. Deixe aquecer a chama. Deixe Ele consumir você por completo. A melhor coisa é Jesus consumir você totalmente, é você sentir aquela presença de Deus. Quantos de nós estamos dando a oportunidade dessas coisas? Será que eu estou dando a oportunidade para Jesus Cristo consumir totalmente? Será que cada um de vocês tem, no seu dia a dia, deixado Jesus Cristo consumir você inteiramente? Que só confiar em Deus e as coisas do mundo vão ser acrescentadas, acrescentadas e acrescentadas. O amor de Jesus, ele nos constrange quando se lembra de que ele morreu por mim e por você. Logo, ele morreu por todos. A gente citou em 2 Coríntios 5 que ele morreu por todos. Ele morreu por cada um, para que não consumisse a maldade completa na vida dessas pessoas. E isso também por mim, porque se Jesus Cristo, ele só morre
A promessa não é cumprida. Ele tinha que morrer e após a morte ele tinha que ressuscitar. E ele cumpriu esses dois estágios. Para eu, para vocês, estarei aqui, respirando o ar que ele concede, tendo saúde, tendo vigor, tendo a força de estar aqui aprendendo mais de Deus. E às vezes somos tão ingratos por isso. Às vezes somos tão ingratos porque algo não deu certo, porque o nosso jeito não deu, e aí já deixa de se importar com umas coisas tão simples, mas que a gente fica cego em relação a isso. Quantos estão em hospitais precisando de uma cura? Estão em estágio terminal? Quantas pessoas vegetam? Quantas pessoas bem de saúde, mas por um momento perdeu sua qualidade de vida? E às vezes somos ingratos por ter a vida que nós temos, por termos a saúde, por termos o conhecimento de Jesus Cristo. Às vezes a nossa natureza ela diz: tu é fraco, isso aqui é tudo besteira. Tudo que o inimigo quer é te enganar, é lançar aquele dardo inflamável. Não é um dardo grande que você coloca, é um dardo bem pequenininho que ele vai jogando e vai lhe consumir inteiramente. O veneno se espalha. Mas nós, se tomarmos a armadura de Deus e tomar o capacete da salvação, esses dardos inflamáveis eles não vão nos afetar. Nenhuma palavra negativa vai te afetar. Nenhuma zombaria sobre você seguir a Cristo não vai te afetar. Nada vai afetar. Jesus Cristo é a proteção, é o refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Quantas pessoas queriam estar aqui nesse momento e não podem? Quantas pessoas estão aí perdidas nesse mundo? Alguns com depressão, alguns tirando sua própria vida, sem um rumo, sem um futuro, sem um foco. Cadê os trabalhadores? A seara pronta, mas os trabalhadores não estão para exortar de Deus para as pessoas que necessitam. Porque os sãos, eles não precisam de médico. Nós já conhecemos acerca de Cristo. É óbvio que devemos mudar cada vez mais, com certeza. Mas nós já temos o conhecimento. O são, ele não precisa de médico, mas sim o doente. Ou seja, mas sim aquele que ainda precisa conhecer de Jesus Cristo, precisa conhecer o verdadeiro prazer, o verdadeiro motivo de vida, o futuro. Os sãos, eles não precisam de médico, mas os doentes. E nós devemos ser as pessoas que vão proporcionar a cura. E a cura se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é a cura para cada um. Quantos de nós temos tido essa consciência de pregar a palavra de Deus? Vemos as coisas desse mundo. Me entristece. Eu queria muito que muitos dos meus amigos estivessem aqui, pregando a Deus, estando aqui, servindo e adorando a Deus. Eu queria muito. São meus amigos, pessoas que eu convivi desde a infância, mas uns estão em locais que não agradam a Deus. E isso pesa para mim, porque eu devo ser o trabalhador da seara. Eu devo ser aquele que vai dizer acerca de Cristo para esses meus amigos e para as pessoas aqui lá fora. Precisam conhecer dele. Precisam conhecer a verdade, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Viva a vida com Jesus Cristo, aproveita a vida é só uma vida para se aproveitar. E às vezes estamos desleixados, deixando tudo consumido. Temos a ter vergonha de nós mesmos. Jesus Cristo nos constrange da morte dele, nos constrange saber que alguém morreu por mim e por você. Mas devemos agradecer, porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça ou não morra, mas tenha a vida eterna. Amém. E que venhamos a cada dia mais buscarmos a Ele da forma verdadeira, da forma sóbria, de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Amém. Eu vou lhe agradecer a oportunidade em nome de Jesus.